Olá, pessoal. Meu nome é Maria Paula. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado do laboratório do professor Gustavo. E hoje eu vou apresentar uma aula aqui para vocês, vou fazer uma apresentação sobre quais são as ferramentas de pesquisas bibliográficas existentes que a gente pode estar utilizando para fazer a parte de revisão de literatura, que é uma parte muito importante para o desenvolvimento de projetos, trabalhos acadêmicos. Principalmente quando a gente vai fazer projeto de iniciação científica, ou então quando a gente vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, escrita de algum artigo para revista científica, ou então para algum congresso. Antes eu vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Eu sou graduada em biotecnologia, fiz graduação na Universidade Federal de São Carlos, e desde a minha graduação sempre trabalhei com a parte de iniciação científica, fazia iniciação científica na área de bioprocessos. Depois que eu terminei a minha graduação, e fui fazer mestrado aqui na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Química, e depois eu fiz o meu doutorado também aqui na Unicamp em bioenergia, no NIP, associado à Faculdade de Engenharia de Alimentos, e foi onde eu comecei o meu desenvolvimento de pesquisa em biogás, que é o que eu trabalho atualmente. Atualmente eu estou no pós-doutorado aqui na FEAGRE, trabalhando com produção de biogás, utilizando resíduos da produção do etanol, que é a vinhaça e a torta de filtro. Então a gente basicamente utiliza esses resíduos para fazer o processo biológico em bioreatores e fazer a recuperação tanto de metano como de hidrogênio do biogás produzido. Então já estou um tempo nessa área acadêmica e já sou um pouco familiarizada com a pesquisa bibliográfica, que é uma ferramenta que a gente utiliza diariamente dentro da pesquisa para que a gente consiga se atualizar do que está sendo feito, o que a literatura está trazendo de informações para a gente e também para a gente conseguir resolver os problemas científicos que acabam aparecendo ao longo do nosso trabalho. Então, basicamente, o que é a revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica ela é uma etapa na qual o trabalho científico precisa ser feito para que a gente tenha um embasamento teórico, né? Para que eles tenham uma parte teórica, de teoria, para que a gente consiga desenvolver aquilo que a gente está querendo trabalhar. Então, vai ser o quê? Um levantamento, a seleção, fichamento, arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. Então, antes de você iniciar qualquer trabalho científico, é necessário você fazer uma revisão bibliográfica. Basicamente, o que a gente faz é, quando a gente tem um tema de trabalho, a gente tem um título, um tema que a gente quer pesquisar, e aqui vocês vão ver que eu vou usar bastante o biogás como exemplo, porque é a minha área. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa sobre o biogás, e é óbvio que isso é muito amplo, mas você relacionar o biogás a alguma coisa, como no meu caso, eu utilizo resíduos da produção do etanol para a produção de biogás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter uma ideia do que a literatura faz, o que está sendo feito, quais são os trabalhos que já são publicados, que já foram publicados, o que está em alta, quais os tipos de tecnologias ou metodologias que estão sendo utilizadas, que estão em alta para que eu possa desenvolver meu trabalho. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, basicamente, entrar em plataformas de pesquisa, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje, entrar em plataformas de pesquisa para que eu consiga procurar quais são esses trabalhos, ler esses trabalhos e entender. Então, a revisão bibliográfica é importante tanto para eu conseguir saber o histórico do tema, ter uma noção do que está sendo feito, do que já foi feito, do que já foi testado. Você também pode conseguir se atualizar sobre aquilo, porque muitas vezes você vem com uma ideia, então aquilo já foi feito há muito tempo, uma tecnologia que talvez não funcionou e você está querendo testar novamente aquilo ali. Então não tem por que você ficar preso dentro daquilo, até porque quando você for jogar na literatura, você for tentar publicar para alguma revista, a revista vai falar assim, não, isso aqui já foi feito há muito tempo, a gente sabe que não funciona. Você vai fazer, é importante para levantar contradições sobre o tema, e encontrar também respostas para o seu trabalho. Muitas vezes a gente, quando trabalha na área experimental e a gente faz experimentos, a gente encontra resultados que a gente não sabe entender, não sabe explicar, não entende direito o que aconteceu. Então a gente tem que estar olhando o que a literatura já fez, pra gente, porque lá existem as explicações científicas, metodológicas do porquê que aconteceu isso, porquê que aconteceu aquilo. Então é importante a gente sempre estar procurando para a gente entender quais são as respostas para os nossos problemas ali experimentais ou também não experimentais, problemas da nossa fonte de pesquisa.
E também evitar repetição de trabalho. Como eu já falei, às vezes a gente vai e faz uma coisa que já está sendo feita na literatura, o pessoal está pesquisando fortemente aquilo e a gente acha que a gente está inovando. Então, a revisão bibliográfica, ela é uma das partes fundamentais para a pesquisa. Ela precisa ser feita sempre. Quando a gente monta um cronograma de projeto, a gente coloca a revisão bibliográfica, ela é feita durante o projeto todo, porque ela precisa ser feita, porque a todo momento a gente está procurando um artigo para entender um resultado, ou então a gente precisa fazer uma metodologia nova que a gente não conhece, a gente entra no artigo para ver como que foi feito. Então, tudo isso é importante, é você pesquisar o que o mundo está falando ou fez sobre aquele seu tema, para você conseguir ter um embasamento teórico de explicação daquilo. Então, para que a gente comece a nossa aula de pesquisas, porque aqui a gente vai fazer essas pesquisas diretamente, eu vou mostrar plataformas para vocês, eu coloquei um título para que a gente consiga se basear como procurar, o que procurar, como fazer essa pesquisa. Então, eu coloquei aí anaerobic digestion for biogas and the use of biochar as digestate to enhance methane production, que nada mais é do que digestão anaeróbia para a produção de biogás e o uso de biochar como digestato para aumentar a produção de metano. Só contextualizando, né, a digestão anaeróbia é o processo biológico que a gente consegue produzir o biogás. O biochar é um produto vindo do processo de pirólise, que é um outro processo, na verdade um processo térmico que a gente consegue produzir energia. E esse biochar ele é muitas vezes usado como não somente um digestato, mas o biochar ele pode ser utilizado como um digestato após o processo de produção de metano, certo? Então, isso ele pode ser usado tanto como digestato quanto como substrato. Eu coloquei aí que ele é um digestato, mas para que ele conseguisse aumentar mesmo a produção do metano, seria melhor ele ter sido utilizado como substrato. Mas isso tanto faz, é só um título que eu coloquei para que a gente consiga fazer as brincadeirinhas aí, os joguinhos que a gente vai fazer dentro das pesquisas bibliográficas. Então, dos temas desse título, né, quais os temas que eu posso procurar? Ou seja, quais são as palavras-chave que eu posso tirar desse título para que eu possa jogar nas minhas plataformas e então encontrar trabalhos relacionados a isso. Eu posso pegar o biogás como principal palavra-chave, anaerobic digestion, biochar e digestate. Quando a gente vê que o acesso a essa bibliografia ele é feito atualmente através de plataformas eletrônicas com o uso dessas palavras-chave ou de títulos, ou então nome dos próprios autores. Então a gente vai ver que existem diversos campos dentro das plataformas de pesquisa que a gente pode achar um trabalho. Se eu quero achar um trabalho de algum autor específico, por exemplo, eu quero achar um trabalho de um grupo de pesquisa, sei lá, da própria FEAGRE, que eu sei que é muito forte em alguma área. Eu coloco lá o nome do professor responsável pelo grupo de pesquisa, ou então o nome de algum autor, seja ele aluno ou técnico, que está naquele laboratório que eu sei que faz, que publica muito naquilo. Então, é mais fácil para a gente encontrar os trabalhos da área. Ou então a gente pode colocar os nomes conforme eu falei. O biogás, o biochar, o digestato, que são palavras-chave. E vocês perceberam que no slide anterior eu coloquei tudo em inglês. Por quê? Porque as buscas elas são muito mais amplas em inglês. Quando a gente vai publicar artigo científico em revistas de alto impacto, o que é isso? O impacto da revista é um nível de impacto da revista, é um número que essa revista tem, de acordo com os acessos que ela tem. Quanto mais acessada essa revista é, maior é esse fator de impacto dela, melhor quer dizer que ela tem uma visibilidade maior, digamos assim. Então, para que a gente consiga encontrar trabalhos de uma qualidade um pouco maior, é recomendável que se use pesquisa em inglês, porque além de ser trabalhos de qualidade melhor, a gente tem uma variedade muito maior do que se a gente fosse pesquisar, por exemplo, somente em português. Porque provavelmente a gente só acharia trabalhos daqui, né, daqui do Brasil. Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo essa pesquisa em inglês. Então, começando aí, vou apresentar para vocês algumas ferramentas de pesquisa. Existem várias, eu vou mostrar para vocês as principais que a gente usa. Usando elas, eu garanto que vocês conseguem aí uma revisão bibliográfica de bastante informações, bastante qualidade também. Então, assim,
Essa ferramenta, a primeira ferramenta de pesquisa é o Cielo. Aqui está o site do Cielo, que ele significa Scientific Electronic Library Online. Tem o link dele aí para vocês acessarem, mas se vocês digitarem Cielo no Google direto, vocês conseguem encontrar bem fácil. Esse site, né, ele é um projeto de publicação no modelo Open Access. O que significa isso? Que ele é aberto, porque vocês vão ver, eu vou falar aqui, que algumas plataformas elas são pagas, então não é todo mundo que consegue acessar. No mundo científico, a gente existe os que são as plataformas Open Access, que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar, que tem, óbvio, um acesso maior, só que existem algumas que tem que ter subscribe, ou seja, você tem que ter alguma assinatura daquilo, você tem que pagar para usar aquilo. Mas eu já adianto para vocês que a Unicamp, ela paga muitas dessas plataformas. Então, vocês, pelo login de vocês da DAC, ou estando conectados na rede da Unicamp, dentro da Unicamp, ou então até mesmo pelo VPN em casa, vocês conseguem acessar. Porque a Unicamp paga isso. Então, vocês têm que ter, né, o login de vocês, óbvio, e daí por esse login vocês conseguem entrar em algumas revistas. Então, o Cielo, ele é aberto, qualquer um pode pesquisar. Então, você digita no Google e o Cielo e você consegue acessar isso. E ele vai ter textos completos de artigos de 290 revistas científicas, que envolve principalmente a América Latina. Então, Brasil, Chile, Cuba, tem a Espanha também, Venezuela, enfim, tem principalmente países da América Latina e tem alguns outros. Ele é legal para quando você quiser fazer alguma revisão de alguma coisa muito regional. Então, se você vai fazer uma pesquisa de alguma cultivar de planta que é abundante, sei lá, somente no Brasil, somente na Venezuela, em Cuba, talvez ali você consiga ter um acesso para isso, mas não quer dizer que nas outras plataformas você não encontre, tá? Então, aqui, nessa plataforma, o acesso é um pouquinho mais restrito do que nas outras. Mas, basicamente, quando você digita lá no Google, você entra aí no site, tem um site aqui que eu pus para você, e aí você vai ter essa primeira barra aí, né, essa linha onde você pode digitar o seu objeto de pesquisa. Então, no nosso caso, a gente quer saber, eu coloquei biogás, porque eu quero pesquisar alguma coisa sobre biogás, eu vou estar numa visão bem ampla, ele vai dar muitos trabalhos, por isso que eu já falo para vocês, às vezes é melhor a gente conseguir colocar, quanto mais palavras-chave você coloca, melhor você direciona para aquilo que você está querendo encontrar. Então, eu vou mostrar para vocês que existem algumas técnicas de palavras-chave que a gente pode pôr com alguns operadores para a gente restringir a pesquisa e para a gente saber diretamente sobre aquilo, porque senão ela acaba dando uma visão muito ampla e você vai ter que ter trabalho de procurar muito mais artigos para você conseguir achar o seu objeto de interesse. Então, aí nessa linhazinha aí, eu coloquei o biogás e vocês também podem pesquisar em pesquisa avançada, que está logo aí embaixo. Logo abaixo do campo de buscas, você pode clicar em pesquisa avançada. Nessa pesquisa avançada, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, vocês conseguem encontrar um pouco mais de informações se vocês colocarem mais palavras-chave sobre um determinado assunto. Mas aqui no biogás, quando eu dei buscar, a gente encontrou aí, não estou dando para enxergar direito, mas acho que é em torno de 332 artigos. E aí eles aparecem todos os artiguinhos aí na própria página para vocês, os links, eles estão aparecendo ali. Se vocês colocarem a pesquisa avançada, conforme eu falei, o que vocês vão aparecer? Vocês vão conseguir colocar tem todos os campos, né? Então, na busca avançada, à direita do campo de pesquisa, você seleciona um índice de pesquisa como autor, periódico, resumo ou título. Então, se você quiser fazer uma restrição melhor do que você está pesquisando, seja ela, igual eu disse, eu quero pesquisar conforme algum autor que eu conheço, que ele publica muito naquela área, ele tem expertise naquela área, ou então você quer procurar trabalho somente do ano de 2023, você consegue filtrar aí nessa parte da pesquisa avançada em todos os campos. Você seleciona o campo que você quer e nessa seleção desse campo você acaba conseguindo restringir a sua pesquisa de acordo com aquele filtro que você colocou. Então,
Você pode também fazer o quê? Adicionar outro campo. Você pode inserir através um campo, você coloca no primeiro campo de busca, e aí você pode colocar outro campo para inserir. Você também pode incluir ou excluir termos. Se você viu que você colocou mais de uma palavra para você pesquisar ali e ela acabou te dando uma pesquisa muito restrita ou te não mostrou os artigos que você queria, tem como você excluir isso daí também. Então, aí, e a direita, aqui na direita, você também pode fazer o quê? Selecionar o índice que você quer. Então, aqui, no caso, eu coloquei o quê? Biogás and biochar. Esses daí eu coloquei o quê? Nas pesquisas avançadas, com 2 palavras-chave. E eu coloquei tá em todos os índices. O que isso quer dizer, todos os índices? Que ele vai procurar para mim essas 2 palavras, seja ela como nome de autor, seja ela como ano, seja como título, seja somente como palavra-chave. Ele vai tudo que ele achar que tem as 2 palavras juntas, ele vai mostrar para mim a rede, a seleção de artigos que ele encontrou. Então, vocês podem, retomando, vocês podem fazer a pesquisa somente com uma palavra, vocês podem fazer a pesquisa adicionando mais palavras e vocês podem selecionar qual o índice que você quer para essa palavra. Se essa palavra é um título, se essa palavra é uma palavra-chave, se essa palavra é um autor e assim por diante. Então, aí, no passo 4, né, que eu coloquei, na barra lateral à esquerda, que é essa a de baixo, você consegue adicionar os filtros para essas seleções. Então, assim, você foi, colocou a sua palavra-chave, procurou. Ele te deu a relação de artigos que está aí no meio. Aí você fala assim, agora eu quero, desses artigos que ele me deu, eu quero filtrar em relação ao ano, ou eu quero filtrar em relação à coleção, por exemplo, aí eu coloquei a coleção. Eu quero coleção somente do Brasil, eu quero coleção de artigos que sejam somente do México, somente de Cuba. Então, ele permite com que nessa pesquisa que ele fez inicialmente, das palavras-chave, da palavra que eu usei, do título, seja título, também podem ser colocados títulos, viu, gente, nessas barrinhas aí. Vocês podem brincar bastante com o que vocês querem usar. Então, ele pesquisou e eu falo, dentro disso que ele achou, eu vou filtrar. Eu quero somente artigos de 2023. Eu quero somente artigos de 2000. Eu quero ver o que o pessoal estava pesquisando de biogás e biochar lá em 99. Então, tem como vocês fazerem isso, sabe? Para vocês, por exemplo, às vezes você está fazendo uma pesquisa que você quer entender o avanço dos anos na pesquisa de biogás. Então, você pode ver que lá em 99 tinha X artigos publicados, depois em 2010 veio mais X e assim por diante. Então, esses filtros são importantes para que vocês consigam ter esse tipo de percepção de como de filtrar, de ter uma pesquisa no tempo, tudo isso é importante. Vocês também podem filtrar em relação a outros índices aí, certo? Ao tipo de periódico que você está procurando. O periódico geralmente é o nome da revista que ele foi publicado, tá? Então, você pode achar em relação ao periódico, em relação à coleção, em relação ao ano, em relação ao autor. Essas plataformas, elas dão um monte de opções para vocês fazerem esse tipo de pesquisa. E aí, depois, você também pode colocar os padrões, as pesquisas são exibidas em ordem cronológica, e é possível também que você coloque da mais antiga para mais relevante, da mais citada ou da mais acessada. Então, aí tem o ordenar por que eu coloquei para vocês, que ele te dá todas as opções. Se você quer saber o último que foi publicado, você põe nessa ordem cronológica. Ou então, o que está mais bombando, o que está mais sendo citado, você também consegue filtrar aí para você saber. Então, essas plataformas oferecem milhares de opções de tipos de filtros e de pesquisas, né? Avançadas, índices, quais os índices que você vai usar. Isso é muito amplo e vocês vão ver que esse padrão ele se repete em quase todas as plataformas que a gente for trabalhar. Elas diferenciam em algumas coisas, mas o básico elas têm em todas, que é você poder colocar por nome o título do trabalho, o ano do trabalho, a pessoa que escreveu o trabalho, a palavra-chave do trabalho, e você pode depois ir filtrando isso. E aí, por fim, para abrir um artigo, você clica lá no título e nos resultados de busca, né, que apareceu lá no meio, eles aparecem, você clica e aí você consegue ter acesso a esse paper. E aí depois é só você salvar esse paper. O
que eu indico, né, gente? Quando a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, sempre vão salvando esses trabalhos, porque muitas vezes depois, quando vocês forem usar plataformas para gerar referência, plataformas não, softwares, né, que existem alguns softwares que geram referências, é sempre bom você já ter esse artigo ali para você saber ano, revista, autor, título, tudo bonitinho, tá? Então façam uma pastinha no computador de vocês, salvem os artigos para aquele trabalho em específico que vocês estão escrevendo, para depois vocês fazerem a referência mais fácil. Agora vou falar de outra pesquisa, outra ferramenta, né, que existe, que também é bem famosa e ela é um pouco diferente da Cielo, que é a Base Scopus. A Base Scopus, ela foi feita pela editora Elsevier. Vocês vão ver que essa editora é uma editora um pouco famosa. Eu vou falar ela em outra forma de pesquisa também, outra plataforma que ela oferece. E ela vai indexar resumos e citações, mas não os textos completos, né? Então, ela vai buscar, é uma plataforma que ela busca em diversos periódicos, ou seja, nas vai buscar artigos em diversas revistas sobre aquele assunto que você está procurando. Então, ela busca nas revistas, nos livros, trabalhos de eventos, patentes. Então, ela tem uma ampla gama aí de filtragem, de pesquisa. Isso é muito, muito bacana, porque acaba sendo mais completo. Então, ela tem temas multidisciplinares, interdisciplinares, e ela não tem o texto na íntegra. Você não consegue acessar o texto na íntegra nela, mas ela te mostra o caminho para onde você encontrar esse texto. Então, ela vai te linkando onde encontrar esse texto. Ou ela te joga no próprio Google Acadêmico, ou ela te joga no site da revista, ou em algum site de alguma outra editora, onde tem aquele artigo completo que você pode acessar. Gente, a Base Scopus, ela tá aqui, tem o acesso dela para você, certo? E esse site, vocês também podem digitar no Google, que vocês encontram facilmente, só que, diferente do Cielo, que a gente conversou, você tem que ver se você tem acesso. E ela entra numa daquelas questões que eu falei, que não são todas que são permitidas, né, a acessar, tem que ser paga. Só que a Unicamp, ela permite que vocês acessem e vocês podem usar tranquilamente, estando conectado na EduJuan ou então pelo VPN. Aí você checa aí o seu Scopus Access, vocês clicam aí para checar e ele vai te mandar para cá. Ele vai mandar Find Your Institution. Então, basicamente, o que você faz a plataforma vai te enviar o e-mail para o acesso ao sistema. Você vai colocar o seu e-mail institucional, que é aquele e-mailzinho de vocês da DAC, que é o RA, né, @dac.unicamp.br, se eu não me engano. Coloca lá e aí sim ela permite você entrar nela, ela permite você fazer a pesquisa nela. Por que você tem que fazer tudo isso antes? Porque essa plataforma é uma plataforma paga, tá? Então não é qualquer um que consegue fazer isso. E aí, essa daí é a carinha inicial dela. Vocês podem ver que aí tem a primeira linhazinha ali embaixo, que é a Search Fields, né? Que são os campos de pesquisas. Então tem Article Title, Abstract, Keywords e aí Search Documents. Então você pode definir, mais uma vez, a sua palavra-chave. Você pode definir o título do trabalho que você está procurando de uma maneira mais direta. E caso ela seja a palavra-chave é um único termo, você coloca ali, escreve e dá search. Agora, se ela for mais de um termo, você vai ter que sinalizar essa expressão, certo? Você vai ter que fazer essa sinalização. Então, aqui a gente tem a opção dos campos, né? Quais campos que a gente quer pesquisar. Igual a gente fez no Cielo, a gente também tem essa possibilidade aqui. Então, eu quero saber por autor, eu quero saber por título, eu quero saber por fonte do título, pode ser também pelo abstract, eu quero ver alguma palavra que tenha lá no abstract daquele trabalho, no resumo daquele trabalho. Pode ser pela afiliação. Eu quero achar trabalhos de alguma área de pesquisadores da FEAGRE. Tanto faz a área. Quero ver o que os pesquisadores da FEAGRE estão fazendo. Então, eu vou lá e digito a afiliação. Coloco o campo afiliação
e digito a afiliação da FIAGRE, né, Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, que isso é a afiliação, e ele vai mostrar quais são os trabalhos que os pesquisadores da Faculdade de Engenharia Agrícola estão fazendo. Isso é legal também, para muitas vezes a gente quer ir para alguma instituição e a gente não sabe quais são as linhas de pesquisa, é uma forma da gente conseguir encontrar, da gente conseguir saber. O Scopus também ele é bem utilizado para quando você quer saber nível de publicação de algum pesquisador. Se você quer entender se algum pesquisador que você está interessado, que ele te oriente, que você quer trabalhar com ele, se você quer saber se é um pesquisador que publica bastante, ou qual, enfim, os índices dele acadêmicos, você consegue entrar nessa plataforma e ter essa pesquisa aí um pouco mais detalhada. Então, aí eu coloquei, né, o primeiro campo e eu coloquei Biogas Productions, entre aspas, e dei o search. Quando você dá o search, ele vai te mostrar o quê? Os document files, que são aonde você encontra esses documentos, ele te mostra os autores, ele te mostra as fontes, ou seja, da onde vem, qual é a revista, tá? O ano, qual é a revista e por quantas pessoas ele já foi citado. Então, isso é legal, porque a gente consegue ter uma noção de quanto aquele paper que eu estou procurando já foi citado, é citado, não é citado. Porque quanto mais aquele artigo é citado, quer dizer que ele é relevante para a área, tá, gente? Se você tem um artigo muito citado, você pode ter certeza que ali tem alguma inovação tecnológica muito legal, algum descobrimento muito bacana, ou algum fundamento mesmo, parte de fundamentos, de conceitos, que são importantes para você conseguir utilizar na sua pesquisa. E aí você pode, mais uma vez, aplicar outros filtros, conforme a gente falou lá no Ciel, aqui também. Aí do lado esquerdo da tela, vocês conseguem ter, por exemplo, várias áreas que você pode pesquisar. Dentre aqueles artigos que estão ali no meio que foram pesquisados, você vai filtrando dentre aqueles que ele encontrou, tá? Entendam que isso não é uma nova pesquisa. Ele já te mostrou todos os artigos sobre biogás ali que você colocou, e aí daqueles que você achou, você vai filtrar o que você quer. Caso você deseje fazer uma nova pesquisa com novas palavras, você adiciona outro campo de pesquisa, ou você volta e coloca de novo, apaga, coloca uma nova palavra ali, tá bom? Então aí os filtros eu coloquei, tem subject area, year, então aí você abre o year, ele te mostra, né, os anos. E aí, se vocês notarem do lado, tem year e entre parênteses tem o número de publicações, né? Então, você consegue também já ter uma noção de esse print que eu tenho é um pouco antigo, tá? Por isso que ainda não tá os de 2023 aí atualizados e os do 2022 tá bem pouco. Mas é só para vocês entenderem que vocês conseguem ter essa noção dos anos, de quantas publicações por ano sobre aquele tema está existindo na plataforma. E aí, quando você clica no seu paper, você clicou lá no link do paper, lembrando que ele vai te jogar, essa plataforma te joga ou para o site da editora, ou para o site da revista, ou para o Google Acadêmico. E foi o que ela fez aqui. Eu cliquei no nome de uma revista e ela me mandou aí ela abriu aí para mim, e aí eu tenho o View at Publisher, que eu posso clicar para eu ver o artigo de fato, conseguir baixar esse artigo em PDF. E também tem outras opções aqui do lado que são o Related Documents. Isso é bem legal, porque quando você está fazendo uma pesquisa e você está um pouco perdido, você não sabe para onde ir, você não sabe o que pesquisar, você não está achando artigos da área, esses Related Documents são super legais, porque eles estão relacionados com aquele artigo que você está pesquisando. Então, muitas vezes eles vão trazer informações que provavelmente sejam dentro do seu campo de pesquisa, sim. E aí, se você clica no View at Publisher, ele te joga lá no site, ele jogou a gente em outro site, vocês podem perceber agora, a gente está no Science Direct. E ali no Science Direct a gente tem o View PDF, que quando a gente clica no View PDF, ele mostra pra gente esse arquivo em PDF, certo? E aí eu baixo esse PDF e salvo lá na minha pastinha que eu estou montando no meu computador, beleza? Não esquecer de sempre estar salvando esses artigos. Mas se a gente voltar lá na página de pesquisa do Scopus, vou voltando, aí o que ele fala? Voltando na página, você pode clicar em Add Search Field e usar o quê? Os operadores booleanos. A gente vai falar um pouquinho desses operadores agora. Quando você clica ali, ele mostra para você AND,
or, and not, tá? Esses são os operadores que você pode utilizar para você fazer a sua pesquisa. Igual que a importância desses caras, né? O operador and, ele busca primeiro o termo e a outra expressão. Então, a combinação pode ser feita entre a palavra-chave e o nome do periódico, por exemplo. Ao fazer isso, você consegue pesquisar artigos científicos que falam do seu tema dentro de uma determinada revista. Então, por exemplo, você vai lá e coloca biogas, que é a nossa palavra-chave aí. E eu sei que tem uma revista, que é a Bioresource Technology, que ela publica muito sobre biogas. Então, eu coloco biogas, adiciono o meu operador booleano, que é o AND, e coloco embaixo como nome da revista. Então, eu mudo meu campo, certo? Coloco lá no campo Periodics, alguma coisa do tipo. E lá eu coloco o nome da revista que eu quero, que é Bioresource Technology. Quando eu dou Search, ele vai mostrar para mim os artigos de biogas dentro dessa revista que eu coloquei o nome. Posso fazer também colocando o nome de autor? Posso. Então, eu coloco o nome ponho lá como keywords ou como title, biogas. E aí, eu ponho and. E aí, no campo de baixo, eu seleciono para ser autor. E aí, no autor, eu coloco o nome do autor. Então, ele vai me mostrar os artigos publicados daquele autor para biogas, certo? Quando a gente utiliza o OR, ele vai ser, pelo menos um dos termos digitalizados vai ser encontrado. É uma coisa muito grande. Então, se eu quero pesquisar assim, biogas and biochar, or biochar, eu não estou me importando. Eu quero fazer uma pesquisa, eu ainda não sei direito o meu tema, eu sei que eu gosto de trabalhar com biogás e biochar, e eu vou pesquisar um ou outro e vou ver o que a literatura está me mostrando, para eu ver o que está em alta, para eu ver o que está sendo publicado, para eu ver o que é melhor eu definir meu projeto de pesquisa, se é para uma área ou para outra. Então, o que você faz? Coloca o OR. Então, você põe biogas em um campo, or, e no outro campo você seleciona se você quer title, subtitle, keywords, or affiliation, não importa. Você pega, coloca o nome nesse outro campo, você seleciona a outra área que você quer e dá o search. E o operador not, ele exclui os termos digitalizados da sua pesquisa. Então, você vai sinalizar que você vai querer encontrar um elemento X, mas que não esteja associado ao elemento Y. Então, uma forma disso, por exemplo, quando a gente fala de biogás, a gente tem muito biogás produzido a partir de resíduo sólido urbano, tá? Que é o quê? Praticamente resto de alimento. E eu tô querendo pesquisar, e aí eu tô pesquisando biogás, e a revista só me dá coisas relacionadas à pesquisa sólido urbano. Então, eu tentei já colocar outras coisas, mas eu não quero nada de pesquisa de sólido urbano porque não pode ser relacionado àquilo, não quero relacionado àquilo. Você vai lá e coloca o operador not. Então, você fala, eu quero biogas, mas eu não quero resíduo sólido urbano. Ou eu quero biogas, mas eu não quero que você me fale de biochar. Ou eu quero biogas, mas eu não quero que você me mostre trabalhos dos Estados Unidos. Eu posso selecionar isso daí. Eu posso tirar afiliações dos Estados Unidos. Então, você tem como fazer esses jogos. E isso é muito importante a gente aprender a fazer para que a gente consiga afunilar cada vez mais a nossa pesquisa e para que a gente não precisa passar tempos e tempos lendo milhões de artigos que não tem a ver com aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes quando a gente vai pesquisar um artigo, a gente fica em cima daquele artigo, sendo que ele não é nada daquilo que a gente precisava. E aí você perdeu mais um tempo ali e não era aquilo que você queria. Então, ainda dentro dessas pesquisas, e ainda dentro dessas plataformas de pesquisa, a gente tem uma outra plataforma que também é muito boa, bastante utilizada, que é a Web of Science. A Web of Science, ela é um referencial também de citações científicas e ela tem de diversas áreas, né? Também tem a parte de áreas de exatas e biológicas. E ela tem aí 20 mil revistas acadêmicas que estão relacionadas com ela. E diferente do Google Acadêmico, do Cielo, o acesso também é só disponível para os IPs permitidos, os IPs identificados, que é o caso nosso, mais uma vez, da Unicamp. A Unicamp, ela permite com que a gente tenha acesso ao Web of Science. A Web of Science é uma plataforma bem legal para a gente pesquisar, mas a gente também tem que estar conectado, rede Unicamp ou VPN. Então, essa aqui é a carinha do Web of Science, tá aí o site de acesso.
Se vocês digitarem Web of Science no Google, vocês também vão encontrar, é o primeiro. Tem o Web of Science CAPS, não é isso, tá, gente? Tem uns outros Web of Science, vocês pegam o primeiro de Web of Science. Se vocês não estiverem conectados na rede da Unicamp, vocês não vão conseguir achar essa carinha dele aí. Então, isso vale também, gente, para o Scopus, tá? Se atentem a isso. Sempre, quando vocês forem pesquisar, vejam se é a mesma carinha que eu estou mostrando nos meus slides, se tem a permissão para você entrar no site. Porque se você não conseguir, é porque provavelmente você não está conectado, beleza? Porque provavelmente eles não estão reconhecendo o seu IP. Mas aí acontece a mesma coisa, gente. Igual a gente já falou dos outros, você vai ter os campos onde você pode pesquisar, colocando as suas palavras-chave, ou colocando o seu título, ou colocando o nome de autor, e também permite você fazer pesquisas avançadas, permite você colocar duas palavras-chave, 3 palavras-chave, quantas palavras-chave você quiser. Você pode restringir o máximo que você quiser a sua pesquisa ou deixá-la o mais amplo possível. Então, é bem fácil de você conseguir mudando esses campos e brincar na sua pesquisa. Então, vocês também podem fazer a pesquisa avançada. Eu coloquei aí, ó, tenho todos os campos. Você pode colocar a pesquisa avançada, você pode adicionar a sua busca, você pode adicionar um campo novo na sua busca, e aí você pode mudar esses campos, você pode filtrar esses campos, tanto antes de pesquisar, como depois que pesquisou, você também tem essa possibilidade de ir fazendo essas filtragens em termos de título, autor. Então, se vocês forem vendo, eles praticamente se repetem. O legal é só vocês verem quantas opções existem e o quanto vocês podem brincar, mexer nesses tipos de operadores, de campos que eles permitem pesquisas e de filtros que vocês podem estar filtrando, tá legal? Então, ali você tem adicionar outra linha, então você já tem, ó, você pode adicionar mais uma linha para filtragem. Então, você tem todos os campos, eu coloquei ali, Biogas Production. Eu vou adicionar uma linha nova. Nessa linha nova que eu adicionei, eu coloquei qual operador booleano? AND. E qual campo que eu coloquei? Eu geralmente deixo todos os campos, porque ele pode pesquisar em tudo que ele achar essas palavras que eu quero. Mas, novamente, se eu quiser restringir, tem como. E aí eu coloquei o AND e provavelmente eu coloquei, eu acho que foi o biochar, não vi agora, passei o slide, não vi. Mas aí ele mostra pra gente todas as questões dos artigos. Aí o que tá no meio, número 1, número 2, número 3, são os papers que ele encontrou. Aí do ladinho esquerdo, ele mostra mais uma vez todas as filtragens que a gente pode fazer em termos de artigo, se é artigo de revisão, se é um artigo em acesso aberto, se é o ano de publicação, o tipo de documento, quais são os autores, as afiliações. E do outro lado ele mostra também as citações, que é aquilo que eu falei já dos Scopus, que é importante quando você vê um artigo bastante citado, é melhor, né, que tem mais acesso. E ele também vai te jogar, você clica no título do artigo, se você gostou daquele artigo, você quer ler ele na íntegra, você clica no título do artigo, igual a gente faz nos outros, e ele vai te mandar também, igual o Scopus, ele vai te direcionar para algum site, seja o Google Acadêmico e seja o site da revista. Então, ali onde está a flechinha é a carinha do Google Acadêmico, se você clica nele, ele te joga lá no Google Acadêmico, você clica no link do Google Acadêmico e ele te mostra o paper. E aí, então, você baixa esse paper como um PDF, beleza? É mais ou menos o que a gente tem feito ao longo dos outros. Voltando lá no Web of Science, você também pode fazer o quê? Pegar o texto integral na editora. Eu vou mostrar as duas opções aqui. O do ladinho que a gente fez anteriormente é o Google Acadêmico. E se eu clicar no texto integral na editora, ele vai me jogar lá no site da editora. Só uma coisa legal da Web of Science, gente, é que vocês podem ver que as palavras-chave que eu coloquei, ele deixa grifadinho em amarelo. Então, isso é muito bom. Quando você bate o olho no resumo, você vai estar lendo um artigo. Muitas vezes, quando a gente vai ler artigo, a gente olha o resumo, as palavras-chave, o título. E se for de fato interessante, a gente lê o artigo inteiro, né? Mas, geralmente, no início, você quer ver só o principal, se ele está realmente atendendo aquilo que você deseja, você lê o abstract, principalmente, e aí ele está grifando para a gente ver onde estão as nossas palavras, então isso é legal para já direcionar um pouco a leitura. Mas então, quando a gente clica lá no texto integral na editora, ele jogou a gente lá para onde? Para o Science Direct, que é a editora do Elsevier, tá? Essa editora é uma editora
bem famosa principalmente nessa área de biológicas exatas. Então tem muito artigo dessa editora, que ela abrange muitas revistas, né? Muitos periódicos que são bem assim conceituados. E aí jogou a gente ali, a gente vai enviar o PDF e baixa o PDF do artigo, e aí você tem acesso à íntegra àquele artigo, beleza? E aí, falando da Science Direct, o Web of Science e o Scopus, que são as duas plataformas que eu falei agora, já jogaram a gente 2 vezes para o site do Elsevier, que é o Science Direct, tá? Ele já jogou a gente 2 vezes lá. Então, percebam que existem sites diretos de editora, diretos de revista, e sites plataformas como o Scopus e o Web of Science que jogam a gente para plataformas que nos levam até o artigo, certo? Então, foi o que a gente fez nos outros 2. Nesse daqui é o site direto da editora, que é o quê? O Science Direct. O Science Direct, gente, se vocês fizerem a mesma coisa, vocês podem escrever Science Direct diretamente no Google, que vocês vão achar, vão encontrar. Mais uma vez, Science Direct é restrito, é somente quem tem acesso, quem paga por esse site, quem paga por essa plataforma, por essa editora que pode usar. E sim, mais uma vez, a Unicamp também está dentro dessa. A Unicamp, gente, ela paga diversos de periódicos, tá? A gente tem acesso a diversas revistas, diversas plataformas de pesquisa. A Unicamp, ela paga uma imensidão para que a gente possa ter acesso. Porque esses sites são extremamente caros, essas revistas são extremamente caras quando a gente for ter acesso a isso, se a gente for pagar do nosso bolso, tá? Então, infelizmente, não é uma coisa acessível para todo mundo e é somente para pessoas que conseguem, que as universidades, né, de fato, ou as instituições de trabalho, de ensino, enfim, paguem isso. Mas aí, mais uma vez, a gente tem que entrar no nosso e-mail da DAC, ou tá conectado, que a gente consegue acessar. E a carinha dele segue a mesma, né? Você tem os Find Articles with these terms, ou você vai colocar o termo que você quer, você vai colocar o título, ali tem o autor, e você também tem a opção de Advanced Search, você também tem a opção de pesquisa avançada. Então, a gente consegue fazer essa pesquisa avançada e a gente consegue colocar em diversos campos, consegue fazer todas aquelas filtragens também. Então, aqui eu coloquei em Advanced Search e eu coloquei para vocês o Biogas. É a palavra que eu estou usando em todas, né? Coloquei aí, Biogas. Posso colocar o jornal se eu quiser, posso colocar o year, posso colocar o autor, posso colocar tudo que eu quiser. E aí, posso colocar ali, Show All Fields. Ele pode mostrar para a gente todos os campos de pesquisa que ele tiver também. E aí, eu coloquei outro campo de pesquisa, certo? Então, em cima ali, aqui não tá aparecendo, mas em cima ali tá o biogás, eu adicionei outro campo de pesquisa e coloquei biochar. Também título. Vejam que todas as pesquisas que eu estou fazendo, eu estou colocando os dois como título ou como palavra-chave. Estou mostrando para vocês que vocês podem usar outras formas, como o ano, o autor, mas eu tô trabalhando nisso. E aí, eu dou o search. E aí, quando eu dou o search, mais uma vez, do lado esquerdo ele me dá as opções de filtragem, pode ser ano, pode ser autor. Ele dá ali o download do Select Articles, isso é legal porque eu posso selecionar os artigos que eu quiser e fazer o download deles todos juntos. Notem que isso não é possível no Web of Science nem no Scopus, porque eles são redes que selecionam os abstracts e os títulos e nos levam para as plataformas da revista. E essa daqui já é uma plataforma da editora. Só que ela está trazendo artigos somente dessa editora. Os outros, eles mostram de diversas outras editoras. E esse é restrito para essa editora Elsevier, tá? Então, tem essas questões. Por isso que é legal a gente saber mexer em várias plataformas para que a gente possa, muitas vezes, pesquisar o mesmo tema em diferentes plataformas. Porque muitas vezes eles vão dar acesso a diferentes revistas. Às vezes eles dão acesso à mesma revista, ao mesmo paper, porque é um paper muito famoso, muito citado, ou então porque a área é restrita mesmo. Mas é sempre legal a gente estar podendo diversificar, viu, gente? Aconselho vocês nunca ficarem usando um só. Sempre quando for fazer uma revisão bibliográfica, pesquisem no máximo que vocês conseguirem. E ali você pode ver o PDF diretamente, tem o View PDF, vocês conseguem acessar ele diretamente. E
E aí, agora falando do Google Acadêmico. Então, a gente já falou Cielo, a gente já falou Scopus, a gente já falou Web of Science, a gente já falou Science Direct. A gente vai falar agora do famoso Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele também vai indexar conteúdos de base de acesso aberto, né? Enquanto a gente falou dos outros aí, os 3 últimos são super fechados. O Google Acadêmico, assim como o Science Direct, ele é aberto, então qualquer pessoa consegue ter acesso. Ele vai só permitir com que você entre naquilo que seja aberto. Então, lá no Google Acadêmico, você vai colocar as palavras-chave diretamente, tá? Você coloca a sua palavra-chave e ele vai te direcionar para aquilo. Gente, quando eu falo palavra-chave, não quer dizer que a gente tem que colocar somente uma, tá? Eu, nas minhas pesquisas aí, eu já coloquei Biogas Production juntos. Não quer dizer que eu preciso estar sempre separando e colocando em campos separados, tá bom? Posso colocar em campos separados, põe um campo Title Biogas, outro campo Title Biochar, ou eu posso colocar junto, por exemplo, Biogas Production em um campo e Biochar no outro, ou no mesmo campo eu posso colocar Biogas and Biochar, posso, ou Biogas Biochar, posso. Necessariamente tem que escrever and? Não, porque ele vai achar pra gente de acordo com aquilo que a gente está jogando ali. Se a gente usar os campos, as pesquisas avançadas, é provável que ele nos dê mais direcionado. Mas sim, eu posso escrever mais de uma palavra. Posso escrever produção de biogás de cana-de-açúcar, tudo numa frase? Posso. Eu preciso necessariamente estar separando essas palavras? Não, gente, não precisa, tá? Vocês podem usar e abusar da forma que vocês queiram pesquisar. Pode colocar o título direto, que tem a opção lá do campo de colocar o título direto. Posso colocar um trecho de um abstract, se eu quiser, porque ele tem a opção lá, você colocar abstract, então eu posso pôr uma frase, posso pôr um trecho do abstract que ele vai achar pra gente. Só que isso são pesquisas restritas. De maneira geral, é sempre legal colocar uma palavra-chave, 2 juntas, uma frasezinha simples, que isso tudo vai demandar a forma que ele vai achar os trabalhos, tá bom? Então, assim, não existe uma regra fiel que a gente tenha que seguir. O que eu tô mostrando para vocês são mesmo as formas que a gente consegue achar, como que consegue ser restrito, como que consegue ser amplo e como que eu posso pesquisar por outras formas, não sendo somente palavras-chave ou título, como no caso a gente já falou aí de autor, afiliação, instituto, periódico, várias outras coisas, beleza? Bom, e o Google Acadêmico, então, ele é basicamente, a gente tem um site, você digita no Google Acadêmico, ele te joga para essa carinha aí do Google Acadêmico, e ele tem essa primeira barra onde a gente faz a nossa pesquisa. E ali, o que eu fiz? Eu coloquei Biogas Production e Day Search, né? Apertei na lupinha. E ele mostrou pra gente aí, nessa fila do meio, são todos os papers que ele encontrou. Na fila do lado esquerdo, como em todas as outras, a gente tem os campos para filtrar. Note que aqui você não consegue fazer aquela Advanced Search, porém você pode colocar a palavra do jeito que você quiser e depois filtrar. E do outro lado direito, ele te dá os sites onde tem esse acesso. Então, igual é o Scopus e o Web of Science, é o Google Acadêmico. Ele não tem o paper direto, ele não tem como você fazer o download direto, igual a gente viu no Science Direct, mas ele vai te direcionar, ele vai te mostrar onde que você consegue achar aquilo ali. Então, você clica ali, Biogas Production and Utilization, ele levou a gente lá mais uma vez para o Science Direct, é o Sevier, porque é uma editora bem famosa, vocês vão começar a ver, principalmente para essa área. Então, você entra lá e aí você consegue fazer o View PDF, você consegue acessar o seu PDF. Agora, gente, eu vou fazer um exercício bem rapidinho, assim, aqui com vocês. Eu vou utilizar o Web of Science, eu fiz um modelinho de exemplo, seguindo aquele título lá do início da aula que a gente colocou, né? Eu coloquei um título que é de Biogas Production and Use of Biochar as Digestate, eu acho que, né? Que é o uso do biogás, do biochar como digestato. Eu acho que é, ou como substrato, não sei. Mas, enfim, eu coloquei, tem aquele título, e aí eu coloquei aqui pra gente fazer uma pesquisa, pra gente encontrar melhor os nossos artigos. Então, eu voltei lá no Web of Science, digitei o Web of Science, lembrando que tem que estar conectado na rede da Unicamp.
E aí eu tenho all fields, eu coloquei lá anaerobic digestion, e aí eu adicionei mais um campo, tá? Fiz ali, ó, add the row, e eu coloquei and como meu operador booleano, all fields, deixei para ele pesquisar amplamente, e pus o biochar. E aí eu dei search. E aí, quando eu dei search, ele achou vários artigos aí para mim, mas ele ainda não achou o artigo que eu de fato quero, ou então que eu de fato estava pensando, porque o que eu queria fazer mesmo era uma meta-análise, que é conseguir relacionar diferentes artigos de diferentes áreas, né? Então, são temas de áreas diferentes, na qual eu quero colocar elas juntas. Por quê? Porque o biogás é uma coisa, como eu falei no início, e o biochar é outra. Um vem de um processo e o outro vem de outro processo de produção de energia. Um é digestão anaeróbia, o outro é pirólise. Então, eles são de campos diferentes. Então, por esse motivo, a gente tem a meta-análise. A meta-análise é um termo que vocês vão aprender na próxima aula, tá? Eu já estou adiantando aqui para vocês já irem se familiarizando. Mas eu coloquei aqui como um terceiro campo de pesquisa. Então, é para vocês verem que a gente pode adicionar quantos campos de pesquisa a gente quiser. E quanto mais campo de pesquisa, mais restrito vai ficando a minha pesquisa. Então, eu pus anaerobic digestion, pus biochar e pus o meta-análise. Tudo em AND. Notem o meu operador booleano e all fields. Pode pesquisar no que você quiser. E dei o search. E aí ele achou aí esse artigo, que é o primeiro, né? Impact of Biochar Anaerobic Digestion, Meta-Analysis and Economic Evaluation. E ele achou esse artigo, e era esse artigo que eu queria mesmo. Era esse tipo de artigo. Notem também que a restrição que ele me deu de resultados, eles acharam 5 resultados. Ali em cima, ali, ó, tá falando 5 results from Web of Science. Então, quanto mais palavras eu coloquei, mais restrito ficou essa pesquisa. Viram? Achou só 5 desses resultados. Eu cliquei nesse artigo, fui lá em Full Text Publisher, achei ele, que ele me mandou de novo para o Science Direct, e eu fui em View PDF e baixei esse artigo. Porque era esse artigo que eu quero. Eu quero fazer essa história e entender um pouquinho aí de meta-análise relacionando esses dois termos de áreas diferentes, que é o biochar e o biogás, certo? E aí eu peguei e falei assim, quero usar outra plataforma para fazer a mesma coisa. Será que vai dar certo? E eu peguei o Google Acadêmico, que não tem aquelas questões de você ficar adicionando campo, igual a gente tem no Web of Science. Lá no Web of Science eu adicionei 3 linhas, todos com operadores booleanos. Aqui eu não fiz nada disso. Eu simplesmente entrei no Google Acadêmico, coloquei anaerobic digestion, biochar, meta-análise, todo mundo junto, sem adicionar campo, sem adicionar nada. E aí vamos ver se ele vai achar o mesmo paper que eu quero. E sim, dei pesquisar e ele achou como primeiro paper aquele paper que a gente falou, Impact of Biochar on Anaerobic Digestion, Meta-Analysis and Economic Evaluation. Então, notem que existem diversas plataformas de pesquisa, existem diversas formas da gente fazer essa pesquisa, colocando diversas palavras-chave, nome de autor, afiliação, periódico, usar operadores booleanos, mas que muitas vezes a gente consegue achar o mesmo paper nessas diferentes plataformas. Ou não. Podem ser que não, podem ser que sim. Por isso que eu sempre indico pesquisar no máximo de lugar que vocês conseguirem, com as palavras-chave que vocês puderem trabalhar, os títulos ou então outros campos que vocês queiram pesquisar, certo? E ele achou aí o mesmo artigo que eu quero, que eu desejo, não utilizando nada. Então, assim, são plataformas de níveis de complexidade diferentes, porém muito mais restrito. O Google Acadêmico é bem mais restrito do que um Web of Science, um Scopus, um Science Direct. Para você conseguir ter um nível de pesquisa de uma qualidade melhor e maior e amplo, uma pesquisa mais de diferentes regiões do país, do mundo, eu indico essas 3 plataformas, tá? O Google Acadêmico é bom para a gente dar uma direcionada, para ver se a gente consegue achar alguma coisinha mais básica, ou então para direcionar a gente para ir para outros títulos, outros textos, tá certo? E aí eu entrei nele, ele tá lá no Science Direct, e aí eu fiz esse View PDF e encontrei esse PDF,
certo? Bom, galera, então eu vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês para a próxima aula. A primeira atividade que eu quero que vocês façam é encontrar esse artigo que eu acabei de falar de meta-análise, tá? Esse artigozinho do slide anterior. Eu quero que vocês baixem ele e deixem ele no computador de vocês. Vocês podem pesquisar em qualquer plataforma, mas tem que ser aquele artigo. Então, vocês voltam aí o vídeo, veem o nome do artigo, pesquisem por palavra-chave. Pode ser na plataforma Web of Science ou no Google Acadêmico, vocês viram que eu encontrei. Então, vocês peguem ele, baixem ele, porque vocês provavelmente vão usar nas duas próximas aulas, que vão ser faladas sobre meta-análise e sobre ainda essa linha de como fazer pesquisa bibliográfica, certo? Primeira atividade é essa. Segunda atividade, a segunda atividade, gente, é para vocês entregarem, tá bom? Eu acho que o professor Gustavo vai abrir alguma atividade no Moodle ou vocês vão entregar por e-mail, ainda não sei, mas é para entregar. Qual que é a atividade? Eu quero que vocês vão pesquisar em duas plataformas. Qual plataforma? Web of Science e Science Direct. Vocês vão entrar nessas duas plataformas, primeiro em uma, depois na outra. E vocês vão digitar artigos sobre biogás e biochar. Então, vocês vão usar os operadores booleanos ou vocês vão pesquisar em diferentes campos, certo? Colocando diferentes campos. Pode ser título, pode ser palavra-chave, não tem problema. Só deixa especificado na atividade qual campo você usou. Se foi o campo título, se foi all fields. Não especifiquei campo, deixei todos os campos. Eu preciso saber qual foi o campo que vocês utilizaram para eu avaliar o resto aí que vocês vão ter que fazer, tá? O resto dos índices. Então, coloquem as duas palavras, biochar e biogas, especificando aonde vocês colocaram. Qual foi o campo que vocês colocaram. Se foi título, subtítulo, resumo ou todos os campos, all fields. Colocou as duas palavras, eu quero que vocês anotem, né? É o que vocês vão escrever. O título do primeiro artigo que aparecer. Quantos artigos foram encontrados nos anos de 2023, 2022 e 2021? Beleza? Vocês vão ter que achar isso daí, vocês vão colocar, porque vocês lembram que eu mostrei o ano e entre parênteses está o número de artigos. Vocês vão colocar esse número de artigos. E o número de artigos que vocês encontraram nas 3 primeiras revistas. Em cada uma das plataformas, vai estar escrito ou periodic names, ou tá em inglês, tá, gente? Revista vai ser ou periodics, ou vai ser alguma coisa de search field. Então, vocês vão olhar, vão ver quais são os nomes das revistas, dos periódicos, os 3 primeiros só, que vão aparecer vários. Vocês vão pegar os 3 primeiros que aparecer, as 3 primeiras revistas. Isso tudo, gente, vai lá estar naquele cantinho esquerdo, onde tem aquelas filtragens que a gente mostrou, tá? Onde tem todas aquelas filtragens. Vai ter ano, vai ter autor, vai ter afiliação. Aí vocês vão pegar o nome da revista, o nome do periódico. Essas 3 primeiros periódicos que aparecerem, o que tiver entre parênteses, o número de quantos artigos tem naquela revista, vocês anotam também. Lembrando, vocês vão fazer primeiro a pesquisa, então coloca a palavra biochar e biogás. Dá o search, depois que der o search, vocês vão olhar essas filtragens, tá? Vocês não vão precisar filtrar nem restringir nada. Não precisa, eu quero os de 2022 procurar. Não. Vocês vão olhar lá o que tiver 2022, vai estar entre parênteses o número de artigo. A mesma coisa para revista, você não vai precisar filtrar nada. Você vai olhar no campo de revistas, de periódicos, a primeira revista vai aparecer o nome da primeira revista, como por exemplo Bioresource Technology, revista Phil, são os nomes das revistas. Você vai olhar a segunda revista, a primeira, a segunda, a terceira, e vai ver o número de artigos que está entre parênteses e vai anotar para mim, tá? É isso que eu quero que vocês façam, é essa pesquisa. Então, colocar o título do artigo, o número de artigo nos anos de 22, 23 e 21 e o número de artigos nas 3 primeiras revistas, beleza? Vocês vão fazer isso tanto no Web of Science quanto no Science Direct. Então, vocês especificam na atividade Web of Science, pesquisa da palavra-chave biochar e biogás. Coloquei elas como título ou como all fields. Achei quantos artigos
no ano de 2023, 2022, 2021, achei quantos artigos na primeira revista, na segunda e na terceira. Vai estar tudo ali naquela lateralzinha, tá, gente? Vocês não precisam sair da plataforma. A plataforma vai entregar tudo para vocês, é só vocês anotarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever, tá bom? Agradeço muito a atenção de todo mundo. O meu e-mail tá aí, podem me mandar mensagem, podem me escrever caso vocês não consigam fazer atividade. E também podem falar com o professor Gustavo, que a gente pode ir dando um jeito. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.